Quando eu comecei a gravar essa série Revelando o Racismo, eu sabia que eu iria tratar de assuntos pessoais, de experiências pessoais, de coisas que haviam acontecido comigo, mas que de alguma forma essas experiências iriam impactar a vida de outras pessoas. Porque eu percebo que mudam os personagens, mas as histórias, elas são sempre iguais. Quem é negro sabe muito bem o que é nascer dentro de uma sociedade racista, o que é viver dentro de uma sociedade que a todo momento quer desqualificar esse ser humano por conta da sua cor, por conta da sua raça. Estourou nas redes sociais um vídeo de um pastor onde ele se refere aos membros de pele mais escura, né, como encardidos e sujos. Esse vídeo, inclusive, está aqui no meu canal. Quem quiser assistir, é só procurar que tem esse vídeo aqui. Assistam e vejam do que o ser humano é capaz, né? Esse pastor branco, casado com uma mulher branca, por sinal loira, né? Ele faz questão de frisar que a esposa dele é loira, como se ninguém estivesse vendo que ela é loira. Eles são pais de uma menininha loira também. E pelo que a gente percebe, eles se colocam e se veem como pessoas superiores às outras de pele mais escura. É bem complicado porque a gente entra na igreja achando que é um lugar de acolhimento, de amor, de respeito, de perdão. E a gente percebe que a coisa não funciona assim. Porque o ser humano costuma classificar as pessoas em classes. E o negro é sempre colocado como um cidadão de segunda classe. E quem está falando aqui para vocês não é uma pessoa que entrou ali, deu uma olhadinha na porta da igreja, viu como é que era e pulou fora, não. Quem está falando é alguém que desde que se entende por gente, porque eu tinha 1 aninho quando minha mãe foi para a igreja, né? E me levou junto. E passei a minha vida inteira na igreja, vivenciando o racismo, o preconceito. E é bem complicado, porque a gente percebe que é um sistema totalmente corrompido. E todas as vezes que eu falar igreja, gente, entendam como instituição aqui na Terra. Eu não estou falando do reino dos céus, eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando do Evangelho, eu estou falando da igreja aqui na Terra. O que os homens fizeram com a instituição, tá? Para depois as pessoas não falarem, ela está renegando o Evangelho, não sei o quê, porque o povo não entende o contexto, não sabem interpretar as palavras e já vem com 200 pedras nas mãos. Então já está mais do que explicado. Eu condeno, eu questiono a instituição. Então é essa instituição que faz com que você entenda que você é menos. Então você chega dentro de uma igreja, você percebe que as lideranças são de pessoas brancas. As pessoas que têm voz e que têm a sua fala validada não são as pessoas negras. E as pessoas negras que estão ali, elas são simplesmente massa de manobra para esse pensamento branco e racista. Porque quando você começa a questionar as coisas, você não é bem-vindo. Você é tido como alguém que vai criar problema. E eu sempre fui assim, muito questionadora, desde pequena. Porque eu sempre entendi que a coisa não ia. Não ia. Eu sempre fui uma criança muito inteligente. Eu sempre gostei de falar, né, de me expressar. Eu sempre gostei de escrever, de cantar, de compor. Então eu sempre tive muitas habilidades que não foram utilizadas dentro da igreja porque eu nunca tive brecha. Todas as vezes que eu ia, não deixavam, sabe? Às vezes eu pedia para participar cantando um louvor, cantando um hino, nunca podia, nunca tinha oportunidade, nunca era bem-vinda. Uma menina negra, de uma família humilde, então vocês imaginam como a coisa funciona, né? Se fosse uma menina negra, mas de família rica, né? Uma família que de repente deu uma sorte e, sei lá, ficou bem de vida, né? As coisas seriam de outra forma, mas uma menina negra de família humilde, nunca tive voz, tá? E se por acaso alguém que já me conhece desde lá de 1900 e bolinha, desde que eu era chamada de Sarinha, que é assim que as pessoas que me conhecem desde pequena me chamam, vocês vão perceber que realmente não tem registros meus, assim, participando, cantando, ativa. Tem uma coisinha ou outra, um pontilhado, mas não tem uma coisa minha participativa. Não, eu não tinha voz, eu não era vista, eu não era bem tratada. Eu não era bem tratada, eu nunca me sentia acolhida dentro da igreja evangélica. Eu sempre fui alvo de preconceito.
Eu sempre fui alvo de piadinhas sem sentido, piadinhas racistas. Eu sempre sofri preconceito por ser gorda, por ser uma criança gordinha, né? E olhando lá atrás e fazendo um comparativo de hoje, gente, eu nem era gorda. Nem gorda eu era. É que, né, a gente olha para trás as fotos antigas e a gente fala, gente, como é que pode? Eu era uma criança cheinha, um pouquinho, mas até isso. Então a igreja é excludente, a igreja é cruel, a igreja faz com que você se sinta mal, sabe? E muitas pessoas vão para a igreja porque é o lugar onde elas esperam receber esse acolhimento. E esse pastor que esse vídeo aí explodiu, ele fez um outro vídeo pedindo desculpas e tal, mas ele só está pedindo desculpas justamente porque o vídeo veio à tona. Porque ele acabou falando algo nessa live que ele não deveria ter falado. E o pessoal catou, porque na internet é assim, tudo que você fala, meu amor, colocou na internet já era. Então mesmo que ele apague, já foi replicado por todo mundo já tem esse vídeo. E ele só fez o vídeo pedindo desculpas porque ele foi pego no pulo. Mas isso não vai mudar a forma como ele e a maioria desses pastores pensam. O que eles pensam dos negros é exatamente isso. E uma coisa interessante é que a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O cara pega a internet para falar uma coisa dessa. Ele se incriminou. Ele mesmo, sabe, se colocou na berlinda. Mas por quê? Porque existem coisas que não dá para você ficar mascarando. As máscaras caem. Você não consegue ficar sustentando um personagem a vida inteira. Chega um momento que a casa cai. E quem é do mal acaba demonstrando a maldade que tem no seu coração. Então, aquilo já estava dentro dele, ele só colocou para fora. E ele colocou para fora de uma forma tão natural, sabe? Tão normal. E nisso a gente percebe que faz parte da realidade dele ser e pensar assim. E a gente percebe que não é importante a pauta negra dentro das igrejas evangélicas, porque a maioria da população negra, infelizmente, ainda não tem tantos recursos, né? Então, se você for analisar economicamente, os negros eles têm menos oportunidades de estudo, de educação, né? De acesso ao estudo, de acesso à educação. Então, consequentemente, são os salários mais baixos, são as pessoas que passam mais dificuldades, são a mão de obra mais desqualificada, são pessoas mais simples. E essas pessoas mais simples, elas só servem mesmo para encher os bancos e para darem seus dízimos suados, porque eles não querem levar em consideração o que o pobre, o que o negro fala. E é muito triste, sabe por quê? Porque você percebe que é todo um sistema que só serve para punir, porque o crente está sempre acusando todo mundo disso, daquilo outro, não vai para o céu, não sei quem vai para o inferno, mas no básico do básico, do básico, do básico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eles não amam. Não existe um interesse dessas lideranças em se levantar questões de igualdade de raça dentro das igrejas. Me digam aqui onde você foi, em qual igreja você foi, que você ouviu esse assunto, que foi colocado, que todos somos iguais, que todos temos os mesmos direitos, que Deus não faz acepção de pessoas, que a gente precisa lutar pela igualdade racial, porque a partir do momento que você diz que você serve a Deus e que você entende que Jesus, quando veio aqui para esse mundo, ele não fez acepção de nada, nem de ninguém. Ele se juntou com as pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pessoas que não tinham vez, que não tinham voz. Então, como é que você vai para dentro de uma igreja e você, com as suas atitudes corriqueiras, você sempre desqualifica a fala do negro? Então, eu queria dizer para você que é negro, que você que está dentro da igreja, que você comece a observar a forma como você é tratado, a forma como outros iguais a você são tratados, e que você comece a questionar. Porque já passou e muito do tempo em que nós vamos ficar dentro das igrejas calados. A gente vai utilizar a nossa voz para questionar. Ah, mas a gente tem que ser manso e humilde. Não, meu amor. Manso e humilde não está nesse contexto de engolir a injustiça e seguir validando atos racistas. Porque racismo é crime. Então, a partir do momento que é crime e você está validando um crime.
E você precisa entender que você precisa combater o racismo. A gente precisa entender que a gente tem que se posicionar. E você que não é negro, você que é branco, entenda que você lutar contra o racismo, você não está fazendo nenhum favor. Porque é isso que a Bíblia prega, é igualdade. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça. E se você está lá dizendo que você serve a Deus e está em busca do reino de Deus, e você está validando a injustiça, o crime, você vai para qualquer lugar, menos para o céu, meu amor. Se prepara para queimar, porque lá embaixo é bem quente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, na maioria das vezes, as pessoas deixam de ir à igreja, deixam de frequentar os cultos, não é porque são rebeldes, quer ir pro mundo, não sei o quê, vive fazendo um monte de coisa errada. As pessoas deixam de ir porque elas se sentem extremamente desconfortáveis com os olhares reprovadores, com a falta de oportunidades, com a falta de acolhimento, com a falta de amor e com o cinismo que vocês, que se dizem evangélicos, ficam imprimindo na fala falsa de vocês em cima dos púlpitos. Eu tô cansada disso, sabe? O amor de Deus é para todos, mas vocês não entenderam isso. Vocês são falsos, mesquinhos, racistas, sujos. Vocês vivem uma vida de mentira, fingindo que amam a Deus, mas vocês não amam a ninguém. Vocês amam ao dinheiro. E tá na hora dos pratos começarem a ser lavados. Vamos lavar prato sujo. Vamos lavar roupa suja. Vamos botar a limpo todas as coisas que ficaram por debaixo dos panos há anos. Há anos. Porque ficar se alimentando só da gordura das ovelhas, do trabalho, do dinheirinho suado, do membro, isso vocês gostam, né? Aí não é encardido, não é sujo, né? Para bancar o luxo de vocês. Porque vocês têm vida de luxo. Pastor, hoje em dia é profissão. Vocês catam o dinheiro do povo, né? Tem boas casas, vivem no conforto, viajam, né? Os filhos estudam nos melhores colégios. E os pobres e os pretos que se lasquem para lá. Porque, embora vocês estejam buscando o reino de Deus, vocês querem que esse reino aqui do mundo seja de bastante conforto, né? Gente, comecem a questionar. O evangelho, na sua forma mais pura, ele é a coisa mais linda de se viver. Deus, ele é especialmente benevolente com cada um de nós. Ele nos ama pelo que nós somos. Não importa quem você é, qual a sua aparência, mas ele te ama. Então o amor de Deus é inquestionável. Mas questione esses homens que estão aqui na terra fingindo que são enviados de Deus. Porque toda pessoa que está apegada ao dinheiro, que está agarrada no preconceito, está vestida de racismo, ela serve a qualquer um, menos a Deus.